Seja bem-vindo mais uma vez ao canal. E hoje eu não vou falar sobre Matrix. Hoje eu vou falar sobre relacionamento. Esse é um assunto que eu ensino bastante e falo muito sobre ele, tá? Que eu falo sobre relacionamento, convívio e casamento. E eu já adianto aqui para você que isso é a minha percepção, tá? Isso é a forma com que eu vejo as coisas. Não precisa pegar isso e levar como uma verdade absoluta na sua vida. Isso que eu vou te ensinar agora são coisas que para mim fazem muito sentido e eu internalizei e aplico isso na minha vida, na minha realidade e colho muitos bons frutos, tá? Sou uma pessoa muito feliz e realizada na parte de amizade, relacionamento com as pessoas, no relacionamento de convívio com as pessoas e tenho um casamento maravilhoso. Então a primeira coisa que eu percebo hoje no mundo, tá? É que casamento hoje é uma coisa que não existe quase mais. É poucas as vezes que eu percebo que existe um casamento. As coisas que eu consigo perceber que existe hoje entre duas pessoas é um convívio, um conflito de interesse e um relacionamento justamente pautado nesse conflito de interesse. Mas para eu explicar isso para vocês, eu preciso primeiramente quantificar o que seriam essas três coisas. Então, o que é um convívio? Um convívio é quando existem pessoas que elas estão no mesmo ambiente e teoricamente todas elas deveriam se respeitar e conviver em paz e harmonia. Aonde que existe um convívio? Um convívio muitas vezes é um ambiente de uma academia, onde várias pessoas estão ali treinando e elas estão ali convivendo no mesmo espaço. Seria numa sala de aula, seria dentro de um shopping, seria dentro de um condomínio. As pessoas elas não necessariamente se conhecem ou precisam trocar informação ou ter algum tipo de conexão, mas elas estão todas no mesmo ambiente convivendo. Exemplo, um metrô, um trem, um ônibus, tá? É basicamente isso. O que seria um relacionamento? Relacionar a mente é onde existe um emaranhamento, existe um cruzamento. É quando duas pessoas elas querem meio que a mesma coisa e elas se relacionam ou elas têm interesses semelhantes. Uma quer comprar, a outra quer vender. Então essas pessoas elas precisam ter uma relação sim de interesse. Uma pessoa quer comer, a outra quer fazer a comida para o outro comer. Uma pessoa quer fazer carinho, a outra pessoa quer receber carinho. Uma pessoa quer doar, a outra quer receber. O que acontece sempre no relacionamento? Relacionamento é quando ambas as partes elas têm interesse mútuo, existe uma conexão. Eu e você, a gente quer ir para o mesmo lugar, então a gente vai se relacionar. Você às vezes tem a vontade de ir para a praia e eu às vezes tenho o carro, mas eu sou uma pessoa que eu não gosto de ir sozinho, eu quero uma companhia. Então nós vamos criar uma relação e nós juntos vamos para a praia. Agora, o que é um casamento? Mente. É quando as duas consciências, é quando duas mentes, elas se tornam uma. É quando essas duas pessoas, elas têm o mesmo propósito definido. Só que não é que uma quer ir na frente, a outra quer atrás, ou uma puxa e fica fazendo muita força e a outra não tá afim. É quando duas consciências, quando duas pessoas, elas dão as mãos. Por isso que você tem que segurar a mão assim, ó, que cria uma conexão, um entrelaçamento e as duas caminham lado a lado, juntas. É quando duas consciências se tornam uma, sem briga, sem competição, sem difamação, sem orgulho, sem ego. Duas pessoas caminhando juntas para o mesmo lugar. Pode ter 3, 4, 5, 6, 20, 30, que nós já iríamos entrar num casamento do inconsciente coletivo. Mas é quando duas mentes se casam, entendeu? Elas ficam dentro do mesmo quadrado ou da mesma bolha, como você bem quiser entender. E o que é o problema, tá? Da maioria das pessoas. A não ser que você seja um ponto fora da curva, tá?
Mas a grande maioria das pessoas presenciou quando era pequeno o pai e a mãe sempre brigando. Sempre houve discussão, briga, desrespeito, às vezes traição. O pai batia na mãe, a mãe batia no pai, um era alcoólatra, o outro, enfim, tá? Não é o tema desse assunto. Mas muitos de nós crescemos, tá? Vendo os nossos pais sempre tendo conflito. E inconscientemente, na nossa cabeça, um era vítima, um era o coitado ou a coitada, e o outro era o carrasco. O outro era, assim, a pessoa que abusava, tá? O abusador, digamos assim. É o masoca e o sádico. E nós, dentro da nossa consciência, a gente tomou partido para um lado. Ou a gente criou uma casca que a gente ia mais pro lado do pai, ou a gente criou uma casca que a gente ia pro lado da mãe. E aonde que está o problema disso? O problema disso é que muitas vezes nós nos casamos inconscientemente com o pai ou com a mãe. Ou nós criamos um arquétipo de herói que a gente tem que ficar a vida inteira defendendo o pai ou defendendo a mãe. Ou a gente cria uma raiva do pai ou uma raiva da mãe. A gente tem a mania de pegar os problemas do relacionamento e do casamento dos nossos pais e a gente se intromete no meio. Por quê? Porque tem pais que falam assim: ah, eu só tô ainda com seu pai, eu só tô ainda com a sua mãe por sua causa, porque se não fosse pelos filhos eu já tinha abandonado o barco. O que um pai ou uma mãe acabou de fazer? Ele acabou de tirar a responsabilidade dele e acabou de direcionar isso nos filhos. E o filho pode ter 3, 4, 5, 6 anos, não interessa. Agora ele entende que ele é o causador do porquê às vezes a mãe dele tá apanhando dentro de casa. Porque ela tá dizendo que ela só apanha por causa dos filhos. E isso começa a fritar as emoções, gerando traumas, culpas, medos, autocobrança, autossabotagem, problema de autoimagem, problema de selfie. Então, isso gera muito problema, tá? Muito problema. E nós todos, nós crescemos. Nós passamos da fase de criança, nos tornamos adolescentes e nós viramos adultos. Só que todas essas coisas não são explicadas e ensinadas para nós. E todos nós temos uma tendência a procurar em nossos parceiros alguém parecido com o nosso pai e alguém parecido com a nossa mãe para suprir aquela imagem paterna ou materna que não foi suficientemente, na nossa opinião, tá, preenchida dentro das nossas expectativas. Então, se você tem um pai que muitas vezes não é o vislumbre do pai que você achou perfeito e você é uma mulher, provavelmente você vai procurar um companheiro que preencha esse gap, essa lacuna do pai perfeito. E aí você vai começar a perceber que tem muitos casamentos que a mulher, ela não é a esposa do cara. Ela está fazendo o papel da mãe do cara. Às vezes o cara, ele não está sendo o esposo da mulher, ele está sendo o pai da mulher, suprindo uma insegurança, suprindo um trauma, suprindo um medo. E é por isso que você vê hoje, por que existe briga, desrespeito, acusação, medo, ciúmes, apego e todas essas outras coisas. E mesmo diante dessa vibração e dessa frequência tão baixa, as pessoas elas continuam juntas. Por quê? Por que as pessoas ficam num relacionamento que é tóxico e abusivo? Resposta: porque as pessoas são carentes. Porque as pessoas elas são apegadas. Porque a maioria está sendo covarde. A pessoa está sendo doutrinada e manipulada pelo medo. Eu só vou fazer você refletir um pouco, tá? Independente do que você acredita, independente do que você segue. Quando você fala, é a minha esposa, é o meu marido, meu é ego. Algo que é meu, é meu. Então, se é meu, eu não perco. Concorda comigo? É posse. Se eu falo que ela é a minha esposa, não interessa o que eu faça, ela vai continuar sendo minha.
Então eu não preciso respeitá-la. Eu não preciso amá-la. Eu não preciso conquistá-la. Independente do que eu faço, ela é minha. E acabou. É um objeto. É meu. E até que a morte o separe. E se você separar, você vai pro inferno. Porque isso é um pecado. Então, independente se você apanha, se você é abusada, se você tá com câncer, se você tá infeliz, não interessa. Você prometeu que você é minha. Então você vai viver a vida inteira infeliz. É diferente, gente, quando a gente tem a compreensão que dentro de todas as pessoas que existem no mundo, ela hoje está me escolhendo. E amanhã ela pode acordar e falar que isso talvez não faça mais sentido. E escolher experienciar outras coisas ou escolher outra pessoa. Qual que é o problema disso? Não tem problema nenhum nisso. Mas aonde que é o problema do apego? A pessoa ela quer falar, esse aqui é o meu sol, essa aqui é a minha praia, essa aqui é a minha planta, eu arranco ela da onde ela está e eu levo para casa. Eu pego o filhote que nasceu de uma cadela, eu tiro ele da mãe, levo para casa e agora eu sou a mãe dele. Mas você não perguntou para a cadela se ela queria que o filho fosse retirado dela. Ah, mas é um animal, e daí? Não tem sentimentos? Porque quando a gente tem uma visão um pouco mais ampla, você abre o seu espectro de consciência, você entende que para alguém estar com o outro, deveria ser de perfeita comunhão, de acordo e vontade e liberdade, que liberdade tem muito a ver na minha concepção como amor. Se está tudo bem, está tudo ótimo, existe uma ressonância harmônica, nós estamos bem, estamos felizes, continuemos juntos porque nós desejamos ir para o mesmo lugar. Agora, a partir do momento em que você começa a ver muito defeito, começa a ter muita briga, a pessoa não se enquadra mais no seu espectro daquilo que você busca, daquilo que você deseja, daquilo que você almeja, por que continuar junto? E uma coisa terrível que está acontecendo hoje no mundo é a inversão da polaridade, é a inversão do magnetismo, é a inversão da energia, é a inversão de valores. Hoje eu falo para vocês que a gente está vivendo num mundo invertido. Por quê? Porque ninguém nasce homem e ninguém nasce mulher. Ser homem, tá, é um conjunto de comportamentos, hábitos, pensamentos, expressão física, corporal e verbal que você não nasce com isso. Você pode nascer com valores e princípios que se encaixem, mas você ao longo do tempo escolhe ser isso. E isso vai refletir em todo o seu ambiente. Estou falando de uma questão de energia. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque a mulher é a mesma coisa. Ninguém nasce preparado para ser pai. A pessoa lá escolhe ser pai. Ela escolhe abdicar de certas coisas. A mulher escolhe ser mãe. Só que geralmente, quando os filhos nascem, eles não foram planejados. É porque papai e mamãe foram lá, tiveram uma relação sexual e opa, aconteceu um acidente. Aconteceu um acidente. A mulher descobriu que estava grávida. Ela descobriu que ela estava grávida. Diferente de uma mulher que sabia que ela estava grávida, porque ela queria. Aquilo era algo desejado, algo consumado. E aí começa a entender que quando a gente nasce, tanto o pai como a mãe, eles não estão preparados para ser pai e mãe. É por isso que tem tanta briga, é por isso que tem tanto conflito. Talvez eles nem se conheciam ainda tanto. Às vezes eles nem tinham decidido se iam ficar um com o outro. Às vezes foi numa noite e aconteceu e nasceu. E aí vem a criança e tipo, às vezes ela não é desejada. E aí eles puxam essa responsabilidade sem ter preparo. E entender que tenta ver o seu pai como um homem, tenta ver sua mãe como uma mulher, ver as dificuldades dele, ver o nível de conhecimento, ver a pressão da família, ver todas essas coisas. Porque uma coisa que eu falo, gente, casamento não é você colocar uma aliança no dedo, você fazer uma festa para um monte de gente que muitas vezes você nem quer convidar, para você suprir uma expectativa da sua família, para você suprir uma expectativa da sociedade, para você ficar bonito na foto, para você criar uma autoimagem para sustentar a percepção dos outros. Não tem nada a ver. Casamento, gente, é você amar, respeitar, ajudar a mulher a se tornar mulher, ela se tornar uma mulher melhor, para ela se tornar uma mãe melhor,
e vice-versa. A mulher ajudar o homem a se tornar cada vez mais homem, se tornar um pai melhor, um homem melhor, um marido melhor, um amigo melhor, enfim. Só que o que a gente percebe é que às vezes você vê casais que o homem só sabe ficar falando mal da mulher. A mulher só sabe ficar fazendo piadinha com o homem. Os casais parece que eles estão competindo, eles estão brigando, eles não são amigos, eles não estão sendo um, eles estão sendo dois, como uma corda para um lado para ver quem puxa mais. Por quê? Por quê? Porque há muitos anos eles estão destruindo o feminino. A mulher antigamente sempre foi o quê? Abuso e objeto. E hoje os homens eles estão sendo destruídos também. Por quê? Por questões de energia. Porque o correto é o homem ser 50% yang e 50% yin, masculino e feminino. Tô falando de energia, tá? E a mulher também. Eu não sei se vocês sabem, mas 50 com 50 dá 100. Então encaixa. O homem e a mulher eles encaixam. Por que eles encaixam? Para eles se tornarem um. Quando eles encaixam, eles se tornam um. Que é o que você entende na fisicalidade, na bioquímica, que é o orgasmo. Que é você sentir o que é a vida na expressão física, que é através da fricção, né? Que é o ato sexual. Só que as pessoas elas não entendem isso, que as mulheres elas estão cada dia mais masculinizadas. Por quê? Porque os homens estão com a energia masculina baixa e como tem que dar 100, você vai pegar homem que tem 20% de energia masculina e a mulher tá 80%. Isso é um desequilíbrio, tá bom? Mesmo se o homem tiver 80 e a mulher 20, isso também é um desequilíbrio. Só que tá totalmente o contrário. Então a mulher ela olha muitas vezes um cara fraco, um cara indeciso, um cara com um corpo feminino, igual eu brinco, né? Homem não é para ter gordura na bunda e não é para ter tetinhas, né? Aqueles seios cheios de gordura avantajados, que isso é uma característica de um corpo feminino, mas você vê os homens, né? Cada dia mais cheios de gordura. Eu gosto de falar que o homem é para ele ser seco, é para ser duro, ele é para ter músculo. É por isso que o homem tem testosterona. Mas você vê cada vez mais as mulheres buscando esses músculos, essa fibra, essa presença, essa coisa de poder, essa coisa masculina, e os homens cada vez mais afeminados. E isso gera um problema muito sério na psique humana, porque aí você vai começar a ver que a mulher grita, a mulher fala alto, as mulheres querem competir, quer sair na porrada, a mulher que tá pegando peso, o cara que tá andando na rua, sem peso, a mulher que tá carregando o bebê. Só que, gente, não é uma questão do que você acha ou do que você quer achar, se eu tô certo ou errado, tá? Quem é que tem testosterona? Quem? É mulher ou homem? Em maior quantidade, claro. Não adianta uma mulher pegar uma testo sintética e ficar injetando e querer ficar dialogando, discutindo. Eu não vou nem entrar nesse assunto, tá? Pra não estender, mas o que eu tô explicando? Pega o núcleo, pega a matriz. Quem é que produz testo? Quem é que tem testículo? Então quem é que predominantemente deveria ser a força, o poder, a proteção e a segurança? É o homem. Só que se a gente não tem homem, a sociedade se enfraquece. Porque não existe segurança. Todo homem, ele só quer ser amado. Mais nada. Ele precisa ter algo pelo qual ele tem que dar a vida para proteger. Só que para ele dar a vida por algo que ele escolhe proteger, ele tem que sentir que ele é amado. A mulher, ela só precisa entregar a sua vida de corpo e alma para este homem. Este homem irá mover rios e montanhas para dar tudo para essa mulher. Eu gosto de brincar que é a mulher que manipula o homem, porque é a mulher que é a sedução, o mistério, o abstrato, o charme, a magia, o oculto. Isso vem do sagrado feminino, entende? Só que a gente tem um problema. Como que a mulher ela vai se entregar para um homem que ela julga fraco? E como que um cara ele vai querer todos os dias lutar e dar o mundo para uma mulher, só sabe ficar reclamando, só vê defeito, só reclama, só põe defeito, só coloca o cara para baixo? Entende aonde está o problema hoje dos relacionamentos que se tornam casamentos, que caríssimas vezes se tornam casamento?
cara, esse assunto é muito amplo. A gente pode ficar dias aqui dando exemplos. E as pessoas cada vez mais, elas não querem ter filhos. Elas não querem mais se relacionar. Elas querem ficar sozinhas. Elas acham que casamento hoje é loucura. Enfim, por quê? Porque é o plano, gente. Sempre foi a destruição da família. O plano sempre foi colocar o homem contra uma mulher. A árvore que não dá frutos, ela é cortada, porque ela não serve para nada. Vocês aceitam? Não é isso. Nós só estamos aqui hoje porque os nossos pais nos deram a oportunidade da gente existir. Você goste ou não da sua mãe, problema é seu, mas você só existe porque eles te deram a vida. A vida vem do homem. E a mulher tem tudo que é necessário para sustentação, crescimento, preservação e expelição da vida, que é uma extensão tanto da energia masculina, feminina, que é por isso que você vai entender que nós temos o DNA, temos os genes, que nada mais, nada menos é o que? São as emoções, os sentimentos que nós herdamos, que muitas vezes cabe a você que está vendo esse vídeo agora, que eu sei que você é uma pessoa extremamente desperta e inteligente por estar aqui, de você quebrar certos padrões hereditários que não são tão benevolentes, tão compassivos, de boas, altas vibrações. Essas questões culturais e demagógicas, ideológicas, que está na sua família há muito tempo, que são tradições que não estão fazendo bem. E provavelmente você vai ser chamado de ovelha negra da família. E tá tudo bem. Tá tudo bem, porque aquilo que as pessoas não estão com a cabeça aberta a compreender, geralmente elas criticam. Então, para você que está vendo esse vídeo, de coração, se você está infeliz, eu não estou falando que é para você jogar tudo pro alto, mas senta, conversa, dialoga, vê se a outra pessoa está disposta a ser melhor, vê se você está disposto a ser melhor. Porque se um está fazendo muita força e o outro não está, é igual você tá caminhando com grilhões. E às vezes a gente tem a mania de falar, eu odeio aquela pessoa. Não, tem gente que entra na sua vida justamente para mostrar sua sombra. Tem gente que entra na sua vida justamente para te causar o caos, para você não tolerar e não aceitar mais certas coisas. E não é para você ficar a vida inteira sentindo raiva da pessoa. Aquela pessoa, às vezes ela veio para mostrar para você que você tem que ter mais paciência, que você tem que ter menos apego, que você precisa aprender a caminhar com as suas próprias pernas. E se ficou anos e anos aceitando coisas que você não aceita, o problema não é o outro. O problema foi porque você aceitou. Você permaneceu. Você não é vítima. Você não é coitado, você não é coitada. Quando alguém te bate e você deixa, você se torna pior que o agressor na minha concepção. Porque o mundo é assim. Tem muita gente querendo bater. Só que goste ou não, tem muita gente que gosta de apanhar, independente se isso cause dor ou sofrimento. As pessoas só montam em cima de você porque você deixa. E não é para você se tornar uma pessoa agressiva, raivosa, não é isso. Eu tô falando que a gente tem que se posicionar. A gente tem que ter personalidade. É muito triste a gente ver um marido e uma mulher brigando. É muito triste quando você vê um marido olhando para outra, mas desejando aquilo por uma insatisfação do que ele tem em casa. Isso, na minha opinião, é muito triste. Porque isso não é traição. Isso, na verdade, é mentira. Por que mentira, Renan? Porque na minha concepção, traição não existe. Como assim? Porque eu entendo que a minha esposa ela não é minha. Só que a partir do momento que ela fala, que ela escolhe estar comigo, eu estou confiando nela, entende? Existe um voto de confiança. E o que é que machuca hoje em dia as pessoas? O que machuca muitas pessoas hoje é a mentira. Porque a mentira, ela frustra a gente. Por que ela frustra a gente? Porque a gente cria expectativa. E a gente se sente o quê? Enganado, lesado, inoperante, impotente. E é isso que causa muitas separações, que geram muitos conflitos, muita briga, muita mágoa, muito ranço, muito... Entende o que eu estou explicando?
Por isso que eu sempre aconselho muito diálogo. Não vê o que as pessoas falam, vê o que as pessoas fazem. Observa a pessoa que está do seu lado. Porque se aquilo que está do seu lado, se aquela mulher ou aquele homem que está do seu lado não é o que você busca, não é o que você deseja, não tem valores, não tem princípios, não tem características, se você olha para aquilo que está do seu lado, você só vê defeito, você só vê problema, tudo naquilo te irrita, entenda. Aquilo que você vê no outro, muitas vezes é aquilo que você não consegue enxergar em você mesmo. O outro, ele só é um espelho de você mesmo, personificado. Num nível quântico, você está se relacionando com você mesmo. Porque o outro é a forma de ensinar para você o que você precisa melhorar, aprender, evoluir, que você não tem coragem de olhar para dentro. Que é que as metáforas dizem? O externo, ele é um reflexo do seu interno. Os opostos, eles se distanciam. O semelhante, eles se atraem. Semelhantes. Talvez você vai ver uma pessoa externa que você fala, essa pessoa é completamente diferente de mim, mas o interno seu é igual a ela. Só que você não aceita que por dentro você é sujo. Vou dar um exemplo, tá? Às vezes você vai ver uma pessoa que é extremamente organizada e essa pessoa vive com uma pessoa extremamente desorganizada. Você vai falar que essas pessoas são diferentes. Essa pessoa, talvez internamente, ela é muito desorganizada emocionalmente. Tem muita bagunça, tem muita sujeira. Então aquilo que ela não quer ver dentro, ela vê fora. E o que ela vê fora incomoda. E aí a vida coloca uma pessoa bagunceira na frente dela, justamente para ela, sabe? Aquela pessoa muitas vezes ela desenvolve toque, aquela compulsão por organização. Por quê? Porque ela quer controlar o externo, o meio, mas ela não tem coragem de olhar para dentro. Entender que tem que estar machucado, que tem muita dor, que tem muita mágoa. E geralmente são as pessoas que apontam o dedo, são os que julgam. São aquelas pessoas que ficam olhando para fora. Então entenda você que está passando por dificuldade, seja num relacionamento, seja num casamento. Eu não sei se isso que eu estou explicando para você vai fazer sentido, mas faz total sentido para mim. Hoje eu aplico na minha vida e eu só colho muitas bênçãos. E é um assunto que eu vou trazer muito aqui no canal. E se isso fez sentido para você, eu gostaria que você só pegasse essa mensagem e você explicasse para alguém que está precisando dela, ou compartilhar o vídeo, se isso fizer sentido para você. E mais uma vez, tá? Eu agradeço a sua companhia neste canal. Gratidão.